Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. E é claro que, embora não tenhamos fontes lá do tempo de Moisés, nós examinamos os manuscritos bíblicos em hebraico e evidências também que vêm tanto da língua hebraica como do grego acerca do nome divino. Claro que entendemos que no hebraico encontramos muitas evidências do nome escrito como Jeová, é muito legítimo em português nos referirmos a Deus como Jeová, porque nós sabemos que no primeiro século ainda era pronunciado o nome divino no templo, mas e depois, com as proibições, com a diáspora judaica, quer dizer, o espalhamento do povo judeu? Outras pessoas que tinham interesse nas escrituras também mencionaram o nome divino. Em outras oportunidades, já mostramos aqui, por exemplo, que a partir do segundo século, nós temos ali Ireneu falando sobre o nome divino, se referindo lá como Iaot, no caso, a forma abreviada Iá, ou Já, e Ot, o T, no caso, oriundo de Sabaoth, se fala assim em grego, né? De Sevaot, exércitos, Jeová dos exércitos. Agora, esse Ot no final é exatamente da expressão Sevaot, em hebraico, que no grego seria Savaot. E aí Ireneu traz essa expressão, influencia também Clemente. Em 215, ele registra também uma forma parecida com a de Ireneu, que seria Iauo, e no caso, para a forma latina, que a gente fala com J mesmo, né? Jauo. Mas sabemos que essas pessoas estavam ali tentando acertar a pronúncia do nome divino num contexto em que a religião judaica já estava extremamente hostilizada pelo Império Romano, seja por Adriano, seja por sucessores, e os cristãos também, né? Os cristãos eram hostilizados tanto pelo Império Romano, como também por outros segmentos. Agora, a gente vai falar também aqui de Orígenes, que se proclamava como cristão, né? E ele escreveu muitas obras, fez um trabalho muito importante, e ele se referia ao nome divino tanto como Iaô, como Iaoia, tá? Vamos falar um pouco mais adiante sobre ele. Nós temos evidência também de Severo de Antioquia, que usou nos seus escritos a referência ao nome divino como Ioá, e também Isidório de Sevilha. Já falamos de Ireneu, outro personagem que é muito conhecido é Tertuliano, que também se referiu ao nome divino na forma abreviada Iaô. E Jerônimo também, ele era um hebraísta, ele conhecia o hebraico, fez a tradução para a Vulgata Latina, e aí ele coloca o nome divino como Yahô, né? Agora, tem alguns detalhes que a gente vai acrescentar aqui e falar sobre outros personagens, para que o nosso conhecimento ele fique ainda mais abalizado, concretizado. Por exemplo, se a gente abre a Enciclopédia Católica, ela de forma digital, ela vai dizer que Yahuwah é uma das formas que Clemente se referiu ao nome divino. Mas se você for em artigos ou mesmo em blogs na internet, você vai ver pessoas dizendo que ele escreveu a forma Yahweh. Bom, por que será que alguns colocam essa informação? Talvez pelo acesso que eles tiveram, algumas obras de referência realmente registram essa forma para o nome divino, atribuindo a Clemente lá em 215. Todavia, um estudo mais aprofundado, aqui feito por Austin Sus, ele chama a atenção que essa forma Yahweh é uma forma que foi muito posterior a Clemente. Então, não poderia ele ter citado, por quê? Nos manuscritos gregos, ela aparece lá no sexto século ou mesmo no nono século. Vocês estão vendo aqui a tabela que foi colocada exatamente para mostrar essa questão. Então, assim, às vezes você vai encontrar artigos ou blogs dizendo que ele escreveu Yahweh, mas, na verdade, não. Essa forma é posterior, ela vai aparecer lá no nono século, sexto século, então não poderia ter sido Clemente que teria escrevido ou registrado essa forma, mas é reconhecido sim que ele se referiu ao nome divino dessa maneira, como a gente já falou aqui. Então, só para você compreender por que, que outros falam de uma maneira diferente. Agora, seguindo aqui para vermos um pouco mais sobre Orígenes e o seu
as suas citações sobre o nome divino, fica bem claro que ele traz a forma que os judeus diziam Yah ou Yaô, como sendo do hebraico, né? Yah, se referindo, lógico, ao tetragrama, a forma abreviada do tetragrama, que no hebraico a gente sabe que temos aí nas escrituras bíblicas hebraicas como Yehová. Tudo bem. E ainda outra forma que ele vai citar como referência ao nome divino é Yahuá, né? Ou ainda Yaoia, tá bom? Seja Yahuá ou Yaoia, a gente vê essas variantes aqui dentro do que vários autores vêm apontando para Orígenes e seus escritos, tá? Tanto a gente vai encontrar Nicholas Fuller, como também vamos ver o estudioso e que era judeu, Paul Dirac, se referindo também a essas formas que Orígenes usou, e é claro que na leitura em francês, o autor vai dizer que é coerente com Yehová. Agora, um outro personagem que também é famoso, né, que se denominava como cristão, tinha as crenças parecidas com Orígenes, é o Eusébio de Cesareia. E há registros de que ele repassou essa forma do nome divino Yehuô. Além disso, Eusébio de Cesareia, no seu livro Preparatio Evangelica, diz que o Deus dos Hebreus tinha algo como que heptafonenta, que pode ser 7 vogais, o nome divino como se fosse 7 vogais. Heptafonenta, hepta são 7, fonenta vogais, theon, ou seja, Deus, hebraiós dos hebreus. Agora, também, se a gente analisar como sendo 7 fonemas, é muito interessante, por quê? Porque no texto hebraico, Yehová, que é como aparece o nome de Deus em hebraico dentro da Bíblia, tem exatamente 7 letras. É o tetragrama, as 4 consoantes e 3 vogais. Por isso, 7 letras, Yehová. É muito interessante se a gente fizer essa correlação, essa comparação. É claro que Eusébio não pronunciou o nome aqui claramente, mas para quem gosta de estudar esse assunto, é uma dica bem instigante. Se tem outro personagem que muitas vezes aparece aí em citações sobre o nome divino, especialmente quando se refere à língua grega, é Teodoreto de Ciro, né? E o pessoal só comenta a pronúncia dos samaritanos, que ele registrou os samaritanos dizendo algo como Iavé ou Ia, né? Mas veja, Yav. Então, não foi apenas essa pronúncia que ele citou. Ele também deixou registrado tanto Iaô como Iová. Iová. São vários autores dando conta disso, mas a citação Iová, por exemplo, que é a citação que ele atribui aos judeus, não é muito citada por aí. Quando a gente vai pesquisar, no caso, em material de tese de doutorado, dissertação, nós conseguimos verificar que há registro, sim, de autores mais modernos e mais antigos confirmando que Teodoreto indicou que a pronúncia dos judeus seria Iová. Agora, é interessante, para deixar muito claro essa questão, nós tiramos aqui parte de um trecho de uma dissertação lá de 1707, no qual a gente vê que está em latim aqui, se referindo a Teodoreto, na forma grega, e aí ele diz que a citação da leitura para ton, teon, é Iaô. E aí prossegue na outra página para os samaritanos, né? Tos samaritai. Eu não sei grego, viu, pessoal? Mas é o que eu acho que está falando aqui. No caso, samaritai, dá para a gente perceber que é os samaritanos. Para eles seria Iavé, agora Iodaioi, para os judeus, Iaô, né? E aqui também vem o trabalho de Wilson esclarecendo que sim, Teodoreto também deixou o registro como Iova, tá? Para se referir à pronúncia dos judeus. Agora, a gente vem aqui para conferir o que Epifânio também destacou sobre o nome divino e ele deixou registrado a forma Iová, tá? E por que que muitas vezes a gente encontra
escrito por aí Yahvé? Porque, de fato, vários autores da academia estão mostrando que houve uma confusão, quer dizer, trocaram os escritos posteriores com a letra E, mas já há evidências suficientes apontando que ele deixou o registro tanto como Yaô como Iova, e não teria escrito, no caso não Epifânio, teria escrito Yahvé. Só para você ampliar sua compreensão nesse sentido, todo esse trabalho aqui de Wilson, bem como autores mais antigos também, como a gente encontra Nicholas Fuller lá em 1600, eles vão dizer exatamente isso, que de fato o Epifânio escreveu Iova, né? Não escreveu Yahvé, que trata-se aí de uma confusão na hora de alguém copiou de forma errada, mas que Epifânio sabia hebraico, ele não era ignorante, e que sim, ele postulava a forma Iová como sendo a forma judaica para o nome divino. Estamos dizendo que tem que ser mudada alguma coisa no nome divino? Não, mas que a forma Yehová em hebraico, Jeová em português, tem muita legitimidade. E que há fontes gregas que também indicavam a pronúncia muito parecida com Yehová, ou Jeová, mas que muitas vezes não são citadas. Essas fontes ficam omissas. Se você for pesquisar, geralmente, em artigos ou mesmo em blogs, você vai ver outras referências, mas não para Jeová ou Yeoa e outras nesse sentido. Só para finalizar aqui, em 1700 a gente encontra uma dissertação muito interessante de Johannes Palmroth, e ele vai colocar o que naquela época eram variantes do nome divino em grego. A gente vê aqui, em primeiro lugar, Yaô, Yaot, mas sabemos que essa é uma forma abreviada do nome divino. Ele vai registrar também as outras maneiras, Yaoia, inclusive lá de Orígenes, e mais adiante, a gente já vê a forma Ioá, Ieoá, né? Aqui com E, O e A. Né? Então, por volta dessa época, no grego, já estava mais natural esse tipo de pronúncia, esse tipo de escrita, a forma completa do nome divino, e Jeová, a forma latina, conforme mais tarde, em português, chega aqui para nós como Jeová, de forma muito legítima. Fontes adicionais em língua grega, como, por exemplo, manuscritos, né, papiros do segundo, terceiro século, como esse aqui, o PGM 121, ele registra o nome divino já no segundo século, isso escrito por gregos como Ieoá. Você está vendo aqui, ó? Ieoá. No caso, eles estavam falando aqui sobre o Deus Ieoá ser o maior, né? Então, existem outras fontes gregas e também em copta que trazem o nome divino de uma forma muito parecida. Nesse caso aqui, é muito interessante que tem as vogais E, O e A na língua grega. Então, muito parecido com a forma hebraica Yehová. Bom, eram essas curiosidades que eu queria dividir aqui com vocês que se interessam por esse assunto, por esse tema. Agradeço a atenção de todos e que Jeová Deus continue abençoando a sua vida, a sua espiritualidade, sua família. Um grande abraço e até uma próxima.